O trecho exemplifica o que designamos como texto informativo. Sobre a estruturação desse texto, assinale a afirmação inadequada. Então, a gente, inclusive, tem a aula, né, de gêneros textuais, e aí o texto informativo, ele baseia, tem muitas e muitas questões que a banca gosta de colocar do texto informativo, né? Então a banca coloca isso como gênero textual. Então vamos lá, vamos ler o texto para depois a gente analisar se realmente, né, cabe essa ideia aí do texto informativo e tal. Olha só. Homem morre eletrocutado ao tentar furtar fios de linha de trem em São Paulo. Situação aconteceu nas proximidades da estação Itapevi, da linha 8, Diamante, nesta sexta-feira, 27. Nesta sexta-feira, por volta das 5h40, um homem morreu eletrocutado tentando furtar fios da estação Itapevi, da linha 8, Diamante, na região metropolitana de São Paulo. Ó, Deus, mas poxa, aqui praticamente repetiu o que há aqui no início? Sim, é porque a gente vai perceber que essa primeira frase aqui colocada, né, é a manchete, a chamada ali, então, da notícia, tá legal? E aqui começa efetivamente o texto, tá? Essa é a ideia. A Via Mobilidade informou que o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, foram acionados, mas o homem já estava morto. O caso foi registrado no primeiro DP de Itapevi. Ainda de acordo com a responsável pelo trecho, a circulação de trens não foi afetada, porque o incidente aconteceu longe dos trilhos. Então aqui, Rede TV e tal. Belezinha, então vamos lá. O trecho exemplifica o que designamos como texto informativo. Então a notícia é um texto informativo. Sobre a estruturação desse texto, assinar a afirmação inadequada. Então é legal isso, cara, é bom quando a banca pede a inadequada, porque a gente aprende com as 4 que estão corretas. Tá legal? Então vamos lá, olha só. O primeiro período do texto funciona como manchete e resume os dados mais importantes da notícia. Opa, a manchete é como se fosse ali o título, né? Então, realmente, acaba resumindo os dados mais importantes da notícia, para chamar a atenção do leitor, né? Homem morre eletrocutado ao tentar furtar fios de linha de trem em São Paulo. Situação aconteceu nas proximidades da estação Itapevi, na linha 8, Diamante, nesta sexta-feira, 27. Olha o terror. Realmente, deu para a gente então notar aí que ele resume a ideia central, né? E realmente a gente consegue perceber aí que é uma manchete. Gostei. Esta A, ela está adequada. O segundo parágrafo repete informações já dadas na manchete, fornecendo novos detalhes do ocorrido. É o que normalmente acontece mesmo, né? Você então vai começar aqui o texto, então você não vai só repetir a ideia, mas você vai explorar um pouquinho mais. Então, nesta sexta-feira, repetindo a ideia de nesta sexta-feira, por volta das 5h40, então ele alimenta com mais informação aqui, mais detalhada. Um homem morreu eletrocutado tentando furtar fios da estação Itapevi da linha 8 Diamante, né, que também já está lá na manchete, na região metropolitana de São Paulo. Aí localizou ali na região metropolitana de São Paulo. Então, o segundo parágrafo, ele repete ideias da manchete, sim, e coloca alguns elementos a mais, tá? Realmente, o segundo parágrafo repete informações já dadas na manchete, fornecendo novos detalhes do ocorrido, colocando então ali, foi 5h40, região metropolitana, então certinho. O terceiro parágrafo concentra o foco informativo sobre as decorrências do fato já relatado. Então, a decorrência é aquilo que é resultante daquilo que aconteceu anteriormente, correto? Então, a partir daquilo, decorreu o quê? Beleza? Então, qual foi o resultado? É basicamente isso. O que aconteceu depois? Então, no terceiro parágrafo, vamos lá ao terceiro parágrafo, vamos observar aqui. A Via Mobilidade informou que o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel foram acionados. Então, olha só, quando souberam então desse problema, né, então acionaram o SAMU, mas o homem já estava morto. Então, decorreu isso, tá? Então, depois de ele ter sido eletrocutado, ele acabou morrendo, tá legal? O SAMU foi acionado, mas o homem já estava morto. E, por conseguinte, o caso foi registrado no primeiro DP de Itapevi. Então, realmente, há decorrência, né? Aqui no terceiro parágrafo. O último parágrafo não obedece cronologicamente à exposição dos fatos. O último parágrafo, ele não obedece cronologicamente. Então, vamos lá. A notícia, tá? Ela coloca ali cada elemento ordenadamente na sequência, tá? Daquilo que ocorreu temporalmente e tal.
Primeira coisa que você vai observar é que a manchete já dá um resumo, tá legal? Ela já avança, colocando tudo no resumo. E aí você tem o segundo parágrafo, que vai retomar as informações da manchete e vai ampliar um pouquinho mais. Tem o terceiro parágrafo que coloca a decorrência, tá legal? E aí vem o último parágrafo. Então vamos lá. Ainda de acordo com a responsável pelo trecho, a circulação de trens não foi afetada porque o incidente aconteceu longe dos trilhos. Nesse caso aqui, a circulação de trens não ser afetada aconteceu depois do problema? Não. Está vendo como esse último parágrafo, ele não é a última coisa que aconteceu. Concorda comigo? Simplesmente veio a informação de que o incidente aconteceu longe dos trilhos, tá legal? E a circulação de trens não foi afetada. Isso não significa que essa informação foi dada depois de todos os parágrafos, de todas as informações do parágrafo. Tá vendo? Ó? O caso foi registrado no primeiro DP de Itapevi. Possivelmente esse caso ser registrado aconteceu depois desta informação de a circulação de trens não ter sido afetada. Está vendo? Ah, realmente deu. Então aqui a gente percebe que o último parágrafo não obedece cronologicamente a exposição dos fatos. Gostei dessa ideia. Os parágrafos do texto mostram a preocupação com a precisão dos vocábulos, característica do texto informativo. Bom, então aqui nesse caso, vamos lá. Uma das características do texto informativo é a clareza, a chamada legibilidade. A banca gosta muito de falar isso, tá? A legibilidade, então, é a clareza da informação, os detalhes da informação e tal. A notícia, ela pode sim trazer essa clareza, né, essa exatidão, esses detalhes, mas ela também, como é um texto curto, tá? Ela pode também colocar algumas expressões de cunho mais generalista, nem com pouca exatidão, tá legal? Então, a gente vai observar aqui, ó. Vamos lá. Essa preocupação com a exatidão, colocou o nome da pessoa? Não. Homem, substantivo, tá vendo aí, ó? E esse substantivo não tem artigo. Que homem é? Não sei. Onde foi exatamente? Não sei. Nas proximidades da estação Itapevi. Depois, ó, um homem, não sei quem é. Se fosse detalhado, teria o nome dessa pessoa. Ah, mas então a notícia está errada? Não, não é isso. É porque não houve necessidade, né? De acordo com o contexto, não houve necessidade de colocar o nome da pessoa. Mas a gente tem que observar, neste caso aqui, que não há uma preocupação, uma exigência de precisão dos vocábulos. O texto não trouxe precisão, efetivamente. Essa preocupação de precisão. Tá legal? Olha o outro. A responsável pelo trecho. Quem é a responsável pelo trecho? Eu não sei quem é. Então ele colocou aqui, ó, é a responsável, não sei quem é. Não há exatidão, tá vendo? Ó? E aconteceu onde? Longe dos trilhos. Não tem ali uma exatidão. Não significa que esteja errado, mas essas expressões mostram pra gente que esta afirmação aqui, ela está errada. Ela não mostra, o texto não mostra, não tem a intenção de mostrar uma preocupação com a precisão dos vocábulos. Está vendo? É esta a ideia. Então a alternativa é a inadequada.